Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um pão de ló de massa branca. Aí no vídeo vocês estão vendo que tô colocando um papel manteiga no fundo da forma. Essa forma que eu estou usando é uma forma 13 por 10. Eu usei ela mesmo para poder medir o tamanho do papel manteiga. Eu boto só no fundo, para o bolo não grudar no fundo. E esse daí é manteiga que eu passo nas laterais e no fundo para grudar o papel manteiga. Olha eu passando aí. Eu gosto de passar com um papel toalha, né, para não encostar a mão na manteiga, eu acho mais prático, tá? Lembrando que minhas mãos estão bem higienizadas, tá? Olha lá, manteiga no fundo e nas laterais. Aí agora eu vou colar o papel manteiga no fundo. Já vai curtindo o vídeo, comenta, compartilha, tá? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Olha, bem coladinho no fundo, tá? Aí eu passo mais um pouco de papel manteiga em volta. Agora vamos pra massa. Bom, eu tô fazendo meia receita, tá? Mas eu vou passar a receita inteira pra vocês. São 6 ovos, tá? 2 xícaras de açúcar. Eu tô usando a xícara de 240 gramas, tá? 2 xícaras e meia de farinha de trigo peneirada, tá? Eu vou peneirar só na hora. 200 ml de água. 1 colher de chá de essência de baunilha. Eu uso a baunilha branca, mas você pode usar a comum, tá? E 1 colher de sopa de fermento, tá? Eu vou deixar toda a descrição no vídeo. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, inclusive em gramas. Bom, para começar, vamos colocar os ovos na batedeira. Lembrando que eu uso a batedeira comum, tá? Eu não uso a planetária, não. Dá para fazer direitinho nessa batedeira comum mesmo, tá bom? Usa a batedeira que você tiver. Tá? Se não tiver batedeira, dá para fazer na mão. Só vai levar mais tempo e exigir um pouco mais de força, tá bom? Eu vou botar também o açúcar. Aí na batedeira eu tô colocando os ovos e o açúcar. Tudo junto. Tá? Colocando todo o açúcar para bater. Aí você vai colocar para bater primeiro em velocidade baixa, para deixar misturar um pouquinho. Essa batedeira eu girei com a mão, mas ela gira sozinha. Também depende muito da quantidade de ingredientes que tem. Tá vendo? Ela não vai nos cantinhos, então eu mexo com uma colher. Tá vendo? Você pode fazer em qualquer batedeira, tá? Que dá super certo. Só não recomendo fazer no liquidificador, tá? Porque como se trata de um pão de ló, usar liquidificador não é legal, tá? Aí eu aumentei a velocidade para máxima e vou deixar batendo até ficar bem branquinho. Olha como tá bem branquinha a nossa massa. É nesse ponto aí, tá? Tem que deixar bater até ficar nesse ponto aí, bem branquinha mesmo. Os ovos ele clareia. Tem ovos que a gema dele é um pouco mais alaranjada, tá? Ele não vai ficar tão branquinho assim. Depende muito do ovo. Eu bati por aproximadamente uns 10 minutos, tá? Aí eu desliguei a batedeira e agora eu vou juntar os secos, tá? Todos de uma vez. Vocês estão vendo aí, eu tô peneirando toda a farinha, tá? Peneirando todinha ela na massa, tá? Vai peneirando. Não precisa ficar mexendo muito não, porque quanto mais mexer desenvolve o glúten e pode acabar baixando as gemas, tá? Os ovos, no caso. Aí juntei, né, farinha de trigo, o fermento. Eu também peneiro o fermento, tá? Eu gosto de peneirar o fermento também. Tá vendo que ficam uns pedacinhos? Sempre fica. Uns pedacinhos também. Aí eu vou dar uma leve mexida, fazendo movimento de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. É necessário ter um fouet, tá? Se você não tiver, você pode usar uma espátula, uma colher, só que pode ser que fique alguns gruminhos, tá bom? Tá vendo? Ela fica um pouco pesada nesse momento, tá? Mas fica tranquilo que ela não vai ficar assim, tá bom? Ó, vai mexendo de baixo para cima. Enquanto eu mexia aí, eu botei a água para esquentar. Eu botei no micro-ondas, eu botei
a quantidade de água naquele potinho, eu botei dentro do micro-ondas durante 30 segundos, que ela ficou bem quentinha, tá? Ficou no ponto certinho para poder jogar aí na massa. E evita de gastar gás também, né? Porque 30 segundos no micro-ondas é rapidinho, então não vai interferir muito na energia elétrica, tá bom? Se você não tiver micro-ondas, pode ser na água mesmo, no fogo mesmo, tá? No fogão. Eu juntei a água e aí eu vou botar também a essência de baunilha, tá bom? Como são os líquidos, aí eu misturei, tá vendo? Ó, vai começar a ficar mais cremosa. Mesmo movimento, não bate, não fica batendo. Eu tô sacudindo, eu não tô batendo no bol, não, tá? Eu tô fazendo movimento de baixo para cima e sacudindo, tá bom? Tá vendo que tá ficando bem cremosinho? Eu dei uma mexidinha rapidinha, coisa pouca, foi um movimento rápido. Só para tirar do fundo aquilo que às vezes fica grudado a farinha de trigo no fundo, né? Aí foi por isso que eu tirei, que eu sacudi assim, mexi, dei uma mexidinha mais forte, tá bom? Bom, aí eu sacudi bastante o fouet na minha mão mesmo, tá vendo? Que eu tô batendo na minha própria mão para sair do fouet o resíduo de ovo que ficar, tá bom? Aí agora eu vou misturar com uma espátula, fazer o mesmo movimento, tirando do fundo, tá? De baixo para cima, de baixo para cima. Evite de bater para não tirar o ar da massa, tá bom? De baixo para cima, de baixo para cima. Sempre fazendo esse movimento, tá? E a massa tá pronta, tá perfeita. Bom, nesse momento aí, eu vou pesar a massa. Eu gosto de pesar e eu gosto de mostrar o peso da massa, tá? Lembrando que eu fiz só meia receita, tá? Para essa forma tem que ser meia receita. Eu passei a receita completa, mas tem que ser meia. Mas para essa forma 13 por 10, se eu não me engano é 13 por 10. Tem que ser só metade, tá bom? Da receita. E mesmo assim, a metade vai sobrar um pouco de massa, porque eu não gosto de colocar até muito em cima para não transbordar. Até cabe a metade toda aí dentro, mas eu gosto de botar 400 gramas de massa. Ó, eu tô pesando, eu coloco 400 gramas, tá? Como a forma tem 87 gramas, aí o que eu fiz? Eu coloquei e fui medindo, fui tirando ou colocando quando faltasse, tá bom? A minha balança, ela é bem antiga, né? Então, às vezes ela engana, por isso que de vez em quando eu levanto e abaixo ela, porque o peso muda, né? Essa balança ela é boa, só que como ela já tá velhinha, aí ela acaba que me atrapalhando nisso, né? A parte tara dela, né, pra zerar, nem funciona, tá vendo? Toda hora ela muda o peso. Mas é isso aí, 400 gramas, tá bom? Mas você pode usar a massa toda se quiser, tá? Essa metade toda, se quiser, nessa forma. Tá? Pode ser que transborde, né? Pode ser que não. E aí eu levo para assar em forno pré-aquecido, tá? Por 10 minutos. Pré-aquecido por 10 minutos, tá? Eu boto para aquecer no fogo alto. E aí depois eu baixo para quando eu boto a massa para assar, eu baixo o fogo. Por que que eu faço isso? Porque se eu já colocar para pré-aquecer a 180 graus, quando eu abrir o forno, vai baixar a temperatura, porque sempre sai o vapor. Aí, quando ele entrar no forno, ele vai entrar com menos de 180 graus. Por isso é que eu coloco o forno no máximo, enquanto pré-aquece, para quando eu colocar para assar, já tá o bolo já tá. O forno já tá na temperatura ideal para assar, tá bom? Vai assar por uns 40 minutos ou menos, tá? Depois de 30 a 35 minutos, você já pode abrir o forno, tá? Mas se você tiver luz dentro do forno, o ideal é você ficar olhando, né? Se morenou por cima, você já pode abrir e tentar espetar, tá? Bom, vocês viram aí que eu furei, né, com uma faca, né? E ela estava bem assada. Aí agora vocês estão vendo aí que eu desenformei, tirei o papel manteiga do fundo, eu desenformei já frio, tá bom? Olha como ela é fofinha essa massa. Ela é maravilhosa, essa massa. Incrível. Tá? Bem fofinha. Vocês vão amar fazer. Agora vocês vão ver aí que eu vou fatiar o bolo, tá? Eu vou fatiar essa massa. Eu tenho um fatiador de camadas, tá? Mas você pode usar uma faca, tá bom? Eu segurei em cima. Olha como ela é fofa, né? Segura ela, ela fatia perfeitamente, tá? Ela solta um pouquinho de bolo, mas é normal, tá bom? Olha.
Eu gosto de fazer camadas de 2 centímetros, tá bom? Olha como ela é fofa, gente. É maravilhosa. Vocês vão amar fazer essa massa, tá? Ela é perfeita, perfeita, tá? Aí ela já estava bem fria. E aí eu fui fatiando as camadas dela, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar uma decoração com essa massa aí, tá? Eu fiz essa massa aí para fazer um bolo de 1 quilo, tá? O peso final do bolo deu 1 quilo 112, se eu não estou enganada, tá? Eu fiz até ele, foi uma live que eu fiz no Facebook decorando esse bolo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Se tiver alguma sugestão de massa, recheio, decoração, o que vocês quiserem que eu faça, é só colocar aí nos comentários, tá? E toda a descrição desse bolo vai estar todos os ingredientes vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Nos siga nas redes sociais, tá? Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.